Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito dos livros que eu li agora em maio. Maio foi um mês muito bom de leituras para mim. Eu li bem mais do que os outros meses. Eu fico numa média ali entre 6 e 8 livros por mês, mas parece que maio triplicou de dias e eu consegui ler muitos livros e eu tô bem feliz com isso. E eu vou agora falar um pouquinho deles aqui com vocês. Eu comecei o mês fazendo um projeto de leitura de quantos livros eu conseguia ler em 24 horas. E nesse vídeo, nesse projeto, eu consegui ler 4 livros. Eu comecei lendo A Mãe Perfeita, que é um livro de uma leitura coletiva que eu faço num clube do livro, que é o Clube da Holly. E a gente lê suspense, terror, thriller, e esse mês a gente leu esse livro, então eu já aproveitei para adiantar essa leitura, e foi um livro bem bom, assim, ele fala um pouco ali sobre maternidade, sobre saúde mental na maternidade, sobre o sequestro de uma das integrantes de um grupo de mães ali, e foi um livro bem legal. Eu dei 3 estrelas e meia para ele. O outro livro que eu li também para esse vídeo foi Pedra, Papel e Tesoura. Ele também faz parte de uma leitura coletiva com a Dark Side. E esse livro aqui fala sobre casamento. Nós temos aqui 2 personagens que estão casados há 10 anos e eles estão ali com uma crise no casamento e eles decidem fazer uma viagem de fim de semana para tentar melhorar, né? E aí, com isso, muitas coisas vêm à tona, muitos segredos, muitas mentiras, e o que a gente achava que sabia, chega no final, não sabe de nada. O livro é muito legal, ele monta um quebra-cabeça ali, que quando você chega e todas as peças se apresentam na sua frente, você fica surpreso. Eu, pelo menos, fui pega de surpresa. Eu tava naquela, olha, eu já adivinhei isso aqui, mas mal sabia que tinha coisa muito pior aí pra frente. E eu gostei muito, muito dessa leitura, foi um 4 estrelas para mim. Depois dele, eu li Ela Não Pode Confiar, mais um livro com a temática de maternidade. Eu juro que não foi de propósito, esse livro aqui foi escolhido na minha TBR às cegas, que eu fiz também, tá aqui no canal. E esse aqui foi um livro com uma temática parecida com A Mãe Perfeita, mas ao mesmo tempo diferente. Nós temos uma mãe que teve um parto traumático, a Rowan, e ela tá ali numa espécie de surto psicológico, e num dos episódios ela acusa a babá deles de ter feito algo com a filha deles. Essa babá, ela sai correndo, atordoada da casa deles, e ela some. E aí a gente tem aqui o ponto de vista tanto da Rowan tentando se desculpar com essa babá e encontrar ela, entender o que aconteceu. E a gente também tem o ponto de vista da June, a menina que desapareceu 6 meses antes até o momento do que realmente aconteceu com ela. Eu achei esse livro aqui também bem legal. A gente tá dentro da cabeça de uma personagem que tá ali com os problemas psicológicos, não tá sabendo lidar direito com a maternidade, tem alguma coisa ali que estão escondendo dela, e quando a gente consegue todas as respostas, também dá um nó no estômago. Foi um livro bem bom também, eu dei 3 estrelas e meia para ele. E por último desse projeto eu li Academia dos Casos Arquivados, esse aqui que é um livro jovem adulto, não é bem de suspense, ele é muito mais de investigação, mas aqui nós temos uma menina, a Cassie, ela consegue ler o comportamento das pessoas, ela foi treinada pela mãe, e essa mãe dela foi assassinada 5 anos antes, e ela queria muito saber o que acontece, até que o FBI entra em contato com ela e diz que eles têm uma casa com outros 4 jovens que são tão extraordinários quanto elas. Eles também têm habilidades com números, com rostos, com essas questões, né? E eles usam esses jovens para tentar resolver casos que já estão arquivados no FBI. Aqueles casos frios que a gente conhece, quem vê bastante coisa de true crime vai saber do que eu tô falando. E assim, é um livro de adolescente, mas é um livro curtinho, a escrita é super legal, a história
É muito, muito envolvente e quando você vê, você já terminou. Esse aqui foi um livro super rápido de ler, eu amei, eu quero muito ler a sequência dele. Depois de todos esses livros de suspense, eu quis pegar uma coisa mais leve para ler. Então eu li a continuação de Sangue Dourado, que eu acho que eu li ele foi em março, se eu não me engano. Esse mês de maio eu peguei Sangue Cruel, e eu não posso falar muita coisa sobre ele, porque é uma continuação, eu teria que dar spoiler do primeiro livro, mas eu senti que não teve a mesma qualidade do primeiro. A gente tem aqui muitas respostas de coisas que ficaram do primeiro livro, mas ao mesmo tempo, muito do que foi construído naquele primeiro livro meio que cai por terra aqui. Temos a entrada de novos vilões e não é um livro ruim, muito pelo contrário, mas eu acho que não tem a mesma qualidade do primeiro, que eu dei 5 estrelas, favoritado, achei maravilhoso. E eu vou querer ler o terceiro para saber como é que se fecha essa trilogia. Eu gosto muito dessa história e com certeza tá no meu coração. Eu dei 3 estrelas para esse segundo livro. Eu também li Feita Pra Mim, aquela série de cowboy que tá famosa aí, eu li o primeiro livro. É um romancezinho de clichê, enemies to lovers, que não são tão enemies assim. Foi mais pra desanuviar minha cabeça, eu queria saber o que tinha nesses romances de cowboy que todo mundo falava. Gostei, mas não achei nada de muito extraordinário. Só mudou a temática da cidade pro campo e foi isso, mas um romancezinho leve, com bastante clichê pra gente ler despretensiosamente, se divertir, e eu dei 3,25 para ele. Eu li também A Ponte Entre Reinos, esse aqui que é uma romantasia sensacional, eu adorei esse livro. Aqui a gente conhece a Lara, ela é uma princesa que, desde que ela praticamente aprendeu a andar, ela é treinada para ser uma espiã letal. E ela é enviada para se casar com o rei de Iticana, que é o reino que o pai dela quer invadir e destruir para poder ficar com a ponte, que é o maior centro comercial desse reino. Sendo que quando ela chega lá, ela descobre que nem tudo que ela foi ensinada é a verdade. E que muita coisa foi colocada na cabeça dela e que a realidade é muito diferente do que ela imagina. E aqui a gente tem uma romantasia, então obviamente que ela vai se apaixonar pelo rei de Iticana, que é no caso o marido dela, e ela vai ficar em conflito do que ela acredita. No pai dela, que treinou ela a vida dela inteira, ou no rei do reino que ela aprendeu a odiar. Então, tem aqui muitas manobras políticas, a gente vê bastantes esquemas, bastante coisa sendo desenrolada nesse livro aqui. Eu quero muito concluir essa duologia, porque acabou com um cliffhanger assim que, olha, me deixou em pânico por não ter o segundo livro já em mão. Depois eu li um dos meus livros favoritos do mês, que foi Wolfsong. Sim, eu sei que eu perdi o hype desse livro aqui, mas, gente, que livro maravilhoso de ler. O TJ Klune já tinha me conquistado em A Casa do Marcerulho, e agora com Wolfsong eu descobri que eu quero ler tudo que esse homem escrever. Esse livro aqui, ele é de uma sensibilidade, ele é de um carinho, assim, sabe? E é lindo. Nós temos o Ox e o Joe, eles se conhecem quando eles têm 16 e 10 anos, respectivamente. O Ox é um menino que ele foi abandonado pelo pai aos 12 anos e ele teve que amadurecer muito rápido. O pai dele era uma pessoa extremamente abusiva, que falava coisas horríveis para ele, e ele internalizou muito dessas coisas. E quando ele tem 16 anos, a família do Joe, né, que é esse garotinho super espivitado, chega e se muda para casa no fim da rua do Ox, e a vida dele muda completamente. Nós temos aqui, para quem conhece a história já, é uma história de lobisomens,
E a gente vê muito disso, de bando, família, amor, de família conquistada, sabe? Aquela família que não é de sangue, mas que se torna a sua família do coração. A gente tem aqui uma história linda de pertencimento, de descobrimento da sexualidade, e tudo é tratado de uma forma tão sensível e carinhosa que, sério, mesmo sendo uma fantasia, é daquelas fantasias que te pegam e te dão um quentinho no coração. É uma coisa que o T.J. Klune sabe fazer muito bem e foi um dos meus livros favoritados do mês. Eu já vou também querer ler Ravensong e todos os outros livros que esse homem escreveu. E o livro do mês do Clube de Miosote, que é o clube do livro que eu faço parte, meu chuchuzinho, foi A Rebelde do Deserto. Esse aqui que foi uma releitura para mim. E foi maravilhoso voltar para Mirage, a história da Amani, do Jin. Eu sou apaixonada por essa história. Eu acho que o misticismo árabe, o costume e todas as coisas que são trazidas aqui para esse livro são maravilhosos. Aqui a gente tem a Amani, que é uma menina que vive na Vila da Poeira. É uma vila minúscula, no meio do deserto, que é uma das fabricantes de armas. E ela não suporta mais a vida dela. Ela está sendo prometida em casamento. Há anos pensa em fugir dessa vila para a capital, onde a mãe dela falou que a vida dela seria diferente. E um dia ela encontra um forasteiro, o Jin, num concurso de tiroteio. A Amani, ela é uma excelente atiradora, ela assim tem um talento excepcional, e eles se conhecem nesse torneio. Eles acabam fugindo juntos para o deserto. Sabe que um dos filhos do sultão está levantando uma rebelião para que as condições de vida no deserto melhorem, para que eles não sejam mais dependentes de estrangeiros. E essa parte política também nesse livro, ela é muito bem explorada. A parte mística dos djinns, dos seres mitológicos do deserto também é muito legal. E no final as reviravoltas te deixam de cabelo em pé para pegar logo o segundo. Eu realmente, esse mês foi muito difícil não pegar as continuações para ler. Eu li muito mais coisa do que eu imaginava, mas assim, também é outro que a continuação já logo ali para eu ler. Eu também li Hotel Magnifique, esse aqui que é uma fantasia. Eu esperava bem mais desse livro aqui. Eu comecei a ler ele porque ele pareceu ter uma história super diferente e realmente tem. A história é interessante. Aqui nós temos um hotel que ele aparece de tempos em tempos. Pelo jeito ele dá a volta ao mundo, aparece em vários lugares do mundo, e ele é um hotel mágico onde as pessoas ou podem comprar a passagem para ele, que no caso a pessoa fica 2 semanas nele, dá a volta ao mundo, tem várias experiências mágicas. Os suminários, que são os mágicos aqui, as pessoas que sabem fazer magia, eles é como se fosse um lugar seguro para eles, porque tem ali a mística de que esses suminários, os dons dele aparecem quando eles são crianças, e por eles não terem controle, eles podem machucar alguém ou a eles próprios. E aí esse hotel parece ser um lugar onde os suminários, eles têm um lugar seguro e as pessoas têm um lugar para aproveitar a mágica de forma segura. Também alguns convites são sorteados para as pessoas que ficam ali na plateia quando esse hotel chega. E o outro jeito de você entrar é se tornando funcionário. Então, quando esse hotel chega em algum lugar, eles fazem entrevistas de emprego, e se você tiver a sorte de ser aprovado, você entra nesse hotel. E aqui nós temos 2 irmãs. A Jenny é a irmã mais velha, e ela leva a Zosa para uma audição, porque a Zosa canta muito bem. E ela é aprovada e a Jenny não. E aí rola toda uma questão ali. Essa que as duas conseguem entrar nesse hotel, e quando elas entram lá, elas percebem que não é bem como elas imaginavam, nem tudo é tão seguro quanto elas pensam. Assim, a premissa dele é muito interessante, mas eu sinceramente achei que a história poderia ser muito mais. Perdeu-se muito tempo com algumas coisas, outras não foram desenvolvidas
Muito bem, esse aqui é um livro único, então a história se fecha aqui direitinho. Mas eu acho que, assim, é um livro bom. Eu dei 3 estrelas para ele. É um livro bom, mas eu queria que a autora tivesse sido um pouco melhor em descrever os personagens. Ela descreve muita gente, praticamente todo mundo que cruza com a personagem principal aqui, sendo que ela descreve de uma forma tão rasa que me incomodou demais. Descreve as pessoas só com uma cor de pele e uma característica. É só tipo, é morena de cabelo preto. É morena escura de cabelo cacheado. É branca com sardas. Tem a pele dourada e o cabelo ruivo. Não tem uma profundidade com relação às pessoas, os outros funcionários que passam por ela, que ela conhece. É descartável, é estranho. Então, isso me incomodou. Eu acho que a premissa dele promete muito mais do que realmente cumpre. Outro livro que eu li e achei sensacional foi Mansão Gallant, da Vi Schwab. Esse aqui que é um livro que eu não vi muita gente falando sobre ele, mas que eu amei. Eu li esse livro aqui em praticamente um dia e ele é tão fluido, a história dele é tão legal. Aqui nós temos uma fantasia gótica em que nós temos a Olivia. A Olivia ela foi largada num orfanato quando ela era um bebezinho e ela passou praticamente a vida toda nesse orfanato. A única coisa que ela tinha da família dela era o diário da mãe dela, sendo que as coisas que a mãe dela escrevia e desenhava nesse diário eram muito estranhas. Ela sempre achou que a mãe dela foi enlouquecendo à medida que o tempo foi passando, porque as entradas no diário foram ficando cada vez mais enigmáticas. Mas o diário fechava com a mãe dela dizendo para ela se manter longe da mansão Gallant. E então, um belo dia, ela recebe uma carta nesse orfanato de um tio dela que ela não sabia que existia, falando que procurava ela há muitos anos e que estava esperando ela de volta na mansão. E ela vai, porque ela é curiosa, porque ela não aguenta mais viver naquele orfanato. Ela é uma menina que não consegue falar, então ela, sofria um pouco lá, apesar de que ela é uma pessoa, se fazem bullying com ela, ela devolve, ela não deixa barato. Então, assim, ela não é uma menina muito de obedecer regras, e até isso é legal, né, porque ela teve anos e anos lendo que a mãe dela não queria que ela fosse pra mansão, e ela vai, mesmo assim, na primeira oportunidade. E chegando lá, ela ama a mansão, mas ela vê que tem muitos segredos muito obscuros, ligados inclusive com as questões dos pais dela. E uma coisa ligada às raízes da família dela, as raízes do nome da família dela. E assim, essa história foi sensacional, eu amei, me pegou muito, eu fiquei vidrada nela e eu adoro a escrita da Vi Schwab. Eu já li a trilogia toda do Tom Mais Escuro de Magia, já li a duologia de Vilão, já li Ed La Rue, e Ed La Rue, inclusive, é o livro que eu menos gosto da Vi Schwab, mas assim, eu já tô pensando que eu preciso reler ele, porque não é possível que o livro mais famoso dela seja o que eu menos gosto. Mais um pra lista de livros que eu me apaixonei dessa autora. Eu acho ela uma ótima escritora. Eu dei 4 estrelas e meia e deixei esse livro aqui como favoritado. Eu não dei 5 estrelas porque é um livro único, né? Então ele também finaliza nesse aqui. E eu gostaria que talvez o vilão e essa relação dele com os pais da Olivia fosse um pouco melhor, porque o vilão desse livro aqui, ele é um ser místico, e eu achei que a derrota dele foi meio corrida. Eu acho que se tivesse um pouco mais de páginas seria perfeito. Para finalizar, eu reli Sem Coração, por algum edit que eu vi no Instagram ou no TikTok, agora eu não lembro. Eu resolvi reler esse livro e foi uma grande surpresa, porque eu não lembrava de uma palavra desse livro. Sabe, quando você relê algo que você, tipo, alguns flashes de memória, de coisas que você já leu, vem na sua cabeça e tal. Eu não lembro de nada do que aconteceu nesse livro. Eu não lembro de um plot, nada. Pra mim foi como ler pela primeira vez de novo, e assim, é um livro que a gente já começa sabendo
qual é o desfecho dele, como é que ele vai terminar. E não fica menos triste, sabe? A gente se apega a Cat, que é a futura rainha de copas. A gente se apega a ela, a gente se apega aos desejos, às vontades dela. É uma romantasia maravilhosa e não tem um final feliz, né? Como a gente já sabe, como a gente já imagina, mas ainda assim é uma ótima leitura. Eu amei, eu dei 4 estrelas para esse livro e eu acho que foi uma ótima finalização para o meu mês de maio. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras desse mês. Eu consegui cumprir toda a minha TBR. Na verdade, eu só não li um livro, mas é porque eu não estava muito na vibe dele, então eu substituí ele por outro, deixei pra lá. E eu amei as minhas leituras de maio, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo, deixa aqui embaixo um comentário falando quais foram os livros que você leu em maio, quais foram os seus favoritos. Eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo. Tchau!